Oi, gente, meu nome é Lohane Souza e esse é um canal sobre desenvolvimento pessoal. Se você clicou nesse vídeo, alguma coisa te chamou a atenção. Medo, né? Como que a gente deve lidar com medo? Como parar de sentir medo e seguir adiante? E o mais principal que eu vou trazer no final desse vídeo, o que fazer para que a gente consiga realizar aquilo que a gente quer realizar, mesmo sentindo medo? Primeiramente que o medo é uma coisa muito necessária, né? Imagina se nós não tivéssemos medo. Seríamos pessoas sem limites? Ou talvez nem existiriam, né, mais pessoas no planeta. Porque o medo, ele é necessário, ele foi muito mais necessário antigamente, quando a gente tinha que correr de um leão, de um tigre, né? Lá antigamente, nas antigas civilizações, em que era matar ou morrer. Então tem que ter medo, sim. Tem que ter medo porque o medo, ele te limita. Ele te fala, olha só, aqui não dá pra você ir, né? Olha só, não dá pra você encarar de frente aquele fulano que ele tá com uma arma na mão. Então o medo, ele é muito necessário. Mas quando o medo te paralisa em situações, por exemplo, emocionais ou mentais, já não é tão interessante sentir medo. Por quê? Porque às vezes a gente tem medo, e na maioria das vezes por coisas que estão apenas na nossa mente. Quando você tá no escuro, o que você tem medo no escuro? Você poderia até me dizer, Lohane, eu tenho medo de ficar no escuro, tropeçar e cair, mas no chão você não vai passar. Mas o seu medo não é de tropeçar no escuro. Quando apaga a luz e você sente esse medo, ele é imaginário. Não tem por que ter medo do escuro. O que pode de tão ruim acontecer? Não é verdade? E existe uma frase que fala que do outro lado do medo tá os nossos sonhos, né? Que a gente precisa avançar. Vocês acham que eu não tenho medo de ficar de frente a uma câmera? Eu tenho medo. Vocês acham que eu não fico frustrada? Eu fico frustrado. Meu último vídeo bateu 7 visualizações. E daí? E daí? Isso mostra e me dá a certeza de que eu preciso continuar. Por quê? Porque ainda não tá bom o suficiente. E é só assim que a gente consegue ultrapassar os nossos medos. Tentando, executando. Se você tem medo de andar de carro, você tem que andar o máximo de carro de vezes possíveis. Não estou falando de você ser inconsequente. Estou falando de você andar. Se você tem medo de andar de bicicleta, você tem que tentar o máximo que você puder. Até esse medo desaparecer. Eu prometi pra mim mesma que eu não iria sair de frente dessa câmera enquanto o meu medo não sumisse. Ele não sumiu e é por isso que eu estou aqui com você. Te falando que o medo, muitas vezes, ele é imaginário. O ambiente que você tá, talvez, seja um ambiente que te coloca medo. E é muito importante que a gente se coloque em situações para que a gente vivencie o medo. Para que você vivencie experiência, para que essas experiências te pressionem, você supite e você consiga chegar onde você quer. O Ninja é uma pessoa que eu admiro muito pela personalidade dele. Ele fala, eu quero muito que você se foda. Porque é você se fudendo, é você se lascando, é você na pressão que você vai sentir, que você vai crescer, que você vai se moldar. Eu estou falando de você criar situações na sua vida, você se colocar em situações difíceis, não situações que vão te levar à morte, mas situações difíceis, para que você cresça o máximo possível. Porque quanto mais você se isolar, mais você crescer esse medo imaginário que tá na sua mente, começar aquele projeto de ir pra academia, de correr, de fazer, de tirar do papel que você precisa tirar. Se você tirar, eu te dou certeza de que se você executar isso, eu não vou falar 100 vezes, mas 30 vezes esse medo vai deixar de existir. É fruto da sua imaginação. Sabe por que a gente é medroso? Porque a gente é ignorante. A gente só julga, a gente só tem medo daquilo que a gente desconhece. Por que você não tem medo da sua rua? Vamos supor que você mora num beco. Eu morei num beco, acho que eu tinha uns 12 anos. Eu não tinha medo, todos os dias eu passava ali. Mas se fosse uma pessoa que vinha de fora, com certeza teria medo.
Por quê? Porque a pessoa desconhece, ela é ignorante em relação àquele caminho. Então você tá alimentando um medo só porque você é ignorante. Você tem que se colocar em situações que te permite experienciar o máximo para que você cresça, para que esse medo suma. Para que você consiga chegar. Pode ser que o canal dê certo, mas pode ser que ele não dê muito certo. Mas eu adquiri experiência. Eu estudei comunicação e eu estudo comunicação, comportamento. E eu saio muito maior do que eu entrei nessa brincadeira. O medo é essa ignorância que a gente tem em relação às coisas. E se você estiver perto de pessoas que te desmotivem, você não vai conseguir. Essas pessoas vão alimentar o medo que já existe em você. E é muito mais fácil socialmente as pessoas alimentarem os nossos medos do que nos encorajar. Quando é criança é muito simples nos encorajar. Mas e depois? Olha, sair de casa não é tão simples, não é. Trabalhar não é tão simples, não é, mas você precisa. Você precisa se colocar em situações que te pressionem. Você precisa se tornar surdo em relação às pessoas que te desmotivam. E às vezes elas não te desmotivam por maldade, mas é porque elas são um medo incubado. Você tem que bater de frente. E existem duas situações hipotéticas em relação ao medo. Situações em que você realmente deve ter medo, se você estiver de frente à morte. Sair louco numa moto, num carro, isso é inconsequência. Isso pra mim não é sinônimo de coragem. Isso pra mim é inconsequência, indelinquência. E situações que vão te fazer crescer. Se você quer gravar um vídeo, você deve gravar o máximo de vídeo merda que você puder. E a gente tem muitos medos imaginários, a maioria deles são imaginários. Medo do julgamento. De qualquer forma, as pessoas vão te julgar. Você tem que ser nulo em relação a elogio e crítica. Se você se colocar nessa situação de tanto faz um elogio, tanto faz uma crítica, é impossível que isso te atinja. Você tem medo de passar vergonha? Talvez você passe vergonha em outras situações que você nem imaginava, que era bem pior. E é preferível que as pessoas vejam você, se isso vai te alavancar de alguma forma. É preferível que você passe vergonha, se isso vai te fazer crescer de alguma forma. Então, o medo nada mais é que um sistema, um instinto de proteção que a gente tem. Mas é só se colocando para experienciar que a gente sai, que a gente se liberta. Então você precisa errar o máximo de vezes, pequenos erros possíveis, pequenas frustrações possíveis, para que te façam chegar onde você quer chegar, ou adquirir o que você quer adquirir, ou crescer o quanto você quer crescer, do que você se recolher, ficar refém do seu medo que é imaginário e fazer uma cagada muito gigante. Porque se você errar várias vezes, mas em pequenas proporções, é melhor do que você errar uma única vez e ser gigante. O estrago ser imenso. Por isso que a gente começa pequeno em tudo que a gente faz. Errando muito. Eu queria poder falar pra vocês que eu queria vir aqui gravar os vídeos e ficassem maravilhosas, edições maravilhosas. Eu tivesse as melhores ideias pra trazer. A melhor capa. Mas não é assim que funciona. Eu preciso vir gravar o que eu já tenho. Para que eu adquira experiência, para que eu cresça mais e consiga entregar mais. É assim que funciona a vida. Vocês precisam se colocar nessas situações. Porque senão você vai estar sempre imaturo em relação à vida. Imagine que você tenha várias coisas aí na sua casa, por exemplo, esse vidro aqui, esse espelho. É uma coisa frágil, é uma coisa que eu não posso manobrar muito, que nada pode atingir aquilo ali muito forte, porque senão ele quebra. Isso é uma coisa fraca. Isso é uma coisa, digamos, no mundo real aqui, seria algo que tem medo. Por quê? Porque não pode ser manobrado que quebra. Mas se a gente pegar outra coisa, eu vou pegar esse... Vou pegar essa almofada aqui. É algo mais maleável. É algo que eu posso jogar em qualquer lugar.
E, dito isso, seria uma pessoa mais maleável, uma pessoa com mais impacto, com mais atrito, a pessoa com mais experiência, logicamente uma pessoa mais forte. Forte para enfrentar as situações da vida. E a gente nunca tem a certeza de que as coisas vão dar certo. Então você pode ter medo ou não ter medo. A garantia é a mesma, não sei se vai dar certo. Eu poderia falar pra vocês que eu sou a pessoa mais corajosa de estar aqui gravando e vai dar certo. Mas pode ser que não dê certo. E daí? E daí? Só que quanto antes você começar e quanto antes você errar, mais rápido você vai conseguir chegar onde você quer. Porque eu já sei que esse aqui não é o caminho. Entende? Então o medo ele não pode te paralisar. Ele deve ser um instrumento, uma ferramenta para você raciocinar. Isso vai te levar a um grande erro, uma grande queda, ou a morte, ou isso vai te trazer experiência. Vai te ajudar, vai te alavancar. Porque muitas coisas que a gente pensa que são as coisas mais horrendas da vida, não são. Ser criticado não é tão ruim assim. Ou você pode usar a crítica para melhorar, para se abater, ou você pode usar essa crítica para se tornar uma pessoa mais forte e olhar para você e olhar para sua identidade e falar: eu não sou isso, eu não preciso acreditar no que essas pessoas estão falando. Ou você pode usar o medo para te paralisar ou para trazer experiência, para te fazer crescer, para saber em que direção você deve ir. Você mapeia os seus medos num papel e fala: é pra aí que eu tenho que ir. Você procura o conhecimento necessário, porque é apenas ignorância da sua parte. Você não sabe o que tá lá. É por isso que você tá com medo. Entende? Então o medo de um todo, ele não é tão ruim. As situações que a gente julga ruim na vida, talvez não são tão ruins assim. Quantas vezes coisas ruins já te aconteceram e você conseguiu sair com, não só com o conhecimento, mas usou aquilo pra te alavancar de alguma forma, você viu que não era tão ruim. Mas se te perguntar se você queria passar por aquilo, você diria que não. Então, mapeie os seus medos. E pode ter certeza que aquilo que você quer tá nessa direção. Na direção daquilo que você tem mais medo. Por que muitas pessoas talvez não tenham medo da morte, mas tenham medo de dar certo? É uma coisa que a gente precisa pensar muito. É uma coisa que vale a pena a gente pensar sobre isso. Quanto mais erros e mais pequenos esses erros, melhor pra você. Começa hoje, começa agora. Você não tá atrasado. E é muito reconfortante a gente falar: olha só, tá tudo bem, a vida não é a corrida, e não é uma corrida mesmo. Mas você precisa se colocar em situações para que quando situações que estão fora do seu controle te aconteçam, você não caia. Quando eu perdi a minha mãe, eu já tinha uma estrutura muito forte dentro de mim. E eu me permiti no dia sentir o máximo que dava. Eu senti muito e eu sinto até hoje. Só que eu já tinha passado por situações e me colocado em situações que me forjaram muito. Situações das quais eu tinha medo. Entende? Ou seja, você se colocar em situações é inteligente e intencional. Quando situações acontecem das quais você não tem controle, você já tá forjado. Não significa que você vai conseguir dominar toda a situação e que você não vai sentir, você vai sentir. Só que você vai ter uma outra mentalidade, você vai estar muito maior que aquela situação. É como terminar um relacionamento. Às vezes você gosta tanto, você tá tão preso no seu relacionamento e você acha o outro tão máximo. Se você mapear todos os defeitos, todos os erros dos outros e colocar ele bem pequenininho aqui na palma de sua mão, é como se fosse um passe de mágica. Aquele sentimento de que ele é o meu mundo acaba. Aí você começa, coloca os defeitos dele de um lado e coloca as suas qualidades de outro. Diminui o tamanho do outro, diminui a importância do outro. E o medo de perder essa relação vai embora. É tudo uma questão de visão de mundo.
A forma como você enxerga aquilo. Então, passe a enxergar o medo como o caminho, a bússola para onde você quer ir. E lembre-se, tudo aquilo que a gente tem medo, a gente atrai. E eu espero que você sinta medo de coisas boas de acontecerem. Porque atrai. E atrai muito rápido. O medo, ele é um mecanismo poderoso de atração muito forte. Tanto que quando a gente imagina mentalmente, intencionalmente alguma coisa boa, se você pensar numa coisa ruim, é quase que imediato daquilo te acontecer. Porque o poder de atração do medo, o sentimento, ele é muito mais forte. Muito mais forte do que aquele que você intenciona. Entende? Então eu espero e quero que você tenha medo de coisas boas te acontecerem e comande o seu barco, a sua bússola em direção ao seu medo. Aí é inevitável que isso não aconteça. E se você tem medo de situações e coisas que não são boas, é uma bússola também para você olhar para aquilo, para você tratar aquilo. Tá bom? Gente, e é isso que eu tenho para compartilhar aqui com vocês. Não esquece de curtir o vídeo, deixar seu like, super bem, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.